Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 26, conta a história de um milagre, da cura de um cego, do cego em Betsaida, que era um povoado daquela época. Então, a cura de um cego em Betsaida, ele não era de Betsaida, porém a cura aconteceu neste povoado, em torno deste povoado. Diz assim a palavra de Deus: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, Jesus tomou o cego pela mão, o cego foi levado até Jesus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, num dia tão importante, ó Pai, para o nosso país, um dia tão importante para as nossas vidas. Nós entendemos, ó Pai, que é a Sua palavra que nos direciona. E que sim, nós podemos sair daqui cheios desta palavra, Pai. Termos a nossa vida transformada por essa palavra, a fim também, ó Pai, de podermos compartilhar dessa palavra, desse evangelho com outras pessoas, e com outras pessoas, e com mais pessoas, a fim, ó Pai, de termos, ó Pai, a nossa nação transformada pelo princípio, pelo conteúdo que existe na Sua palavra, que é de vida e de vida em abundância. Assim nós clamamos nessa manhã. Enche primeiramente a nossa vida e o nosso coração daquilo que o Senhor tem pretendido. No nome do Senhor, nós oramos. Amém. O caminho do milagre é o tema dessa ministração nesta manhã. E eu sei que você, assim como eu, deseja isso de Deus. Quem aqui espera do Senhor um milagre sobre a sua vida? Não precisa levantar a mão, não precisa dizer amém. Eu sei que basicamente todo mundo espera algo de Deus. Nós esperamos um milagre de Deus. Todos nós temos um propósito e temos um objetivo de vida, né, o qual necessariamente envolve, né, a mão de Deus, envolve a presença de Deus, envolve o milagre de Deus. Se bem que o milagre do Senhor na nossa vida, nós vemos cotidianamente, todos os dias. O fato de você ter acordado hoje pela manhã, né, você abriu os seus olhos, respirando aí firmemente, né, isso já é um milagre de Deus. Se você está aqui hoje, né, e um dia teve a consciência de Jesus Cristo e aceitou ao Senhor como Salvador da sua vida, isso é um milagre que nós vivemos todos os dias. Se você está aqui com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você entende também que isso é um milagre de Deus, né? A provisão que Deus nos dá, a Adra já ministrou a respeito disso, né? O mantimento, a comida, o arroz com feijão, né, que nós comemos todos os dias, o alimento, nós sabemos que vem do Senhor, que Deus nos dá forças para poder trabalhar, nos dá sabedoria, nos dá habilidades, e tudo isso representa um milagre de Deus na nossa vida, e nós temos que agradecer sim por isso todos os dias, e não nos esquecermos daquilo que Deus fez, e daquilo que Deus está fazendo. Porém, nós temos sonhos,
E eu sei que você, com certeza, espera algo especial de Deus. Você espera algo no qual você entende que precisa de uma intervenção divina, que você precisa do toque de Deus de uma forma especial. Isso nós chamamos de milagre. Eu espero de Deus milagres na minha vida, e por esses milagres eu tenho orado e eu tenho buscado, e buscado com todas as forças. E o que nós lemos aqui, o texto que nós lemos, é a narrativa, a narração, o contar da história de um milagre que Jesus fez, que é a cura de do quê? Você já esqueceu o texto, gente? Aqui o texto que nós lemos, Jesus ele está curando um cego, é um milagre. Se nós formos contabilizar aí nos evangelhos, existe registro de cura de pelo menos 7 pessoas nessa condição. 7 cegos. Alguns teólogos dizem um pouco menos, porém, se nós formos contar aí, você vai ver 7 cegos sendo curados por Jesus. Não quer dizer que apenas 7 foram curados. São 7 registros de cura de cegos aqui nos 4 evangelhos. Porém, Jesus curou muitas pessoas. O evangelho de João termina dizendo assim: se todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez fossem registrados em livros, os livros não caberiam sobre a terra. Essa é a expressão do evangelista. Mas, quando nós olhamos os milagres de Jesus, nós percebemos que cada um ocorreu de uma maneira. Não houve assim um padrão. Jesus ele não estabeleceu um padrão, dizendo assim, a metodologia para a cura de cego é essa. Sempre que aparecer um cego, faremos dessa forma, ele será curado dessa forma. Não, Jesus curou muitas pessoas e as curou de uma forma muito particular. O processo pelo qual Jesus curou as pessoas, o processo pelo qual Jesus cura as pessoas, o processo pelo qual o milagre de Deus acontece na nossa vida é muito particular. Não existe uma regra clara ou uma metodologia totalmente esboçada na palavra de Deus que diz assim, é desse jeito, faça exatamente dessa forma que você vai ser curado ou o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Não é desse jeito, porque Deus ele nos deixa livres para tomarmos as nossas decisões. Deus nos fez cada um único, eu já falei a respeito disso, diante do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreender e até mesmo na nossa intensidade de buscá-lo. Então, cada um é único. Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que você precisa entender é que existe sim um caminho para o milagre. Porém, esse caminho ele é muito pessoal, ele é muito particular. O que Deus vai fazer na sua vida é algo muito pessoal, é algo particular, amém? Você tem que entender isso, porque às vezes a gente pensa que Deus ele trabalha no atacado, no sentido de, Deus vem e lança uma onda sobre um grupo de pessoas. E, de certa forma, isso é uma verdade. A unção ela é derramada sobre um povo, ela vem como uma onda de poder sobre a igreja. Porém, os milagres acontecem de uma forma muito particular. Então, o que Deus vai fazer na sua vida é algo muito particular. Esse caminho para o milagre que você, assim como eu, espera, gente, é algo muito pessoal, é algo muito particular, nós temos que entender isso. Não adianta querer ficar seguindo receitas prontas, ou ficar repetindo exatamente aquilo que aconteceu com outra pessoa, para que aquilo aconteça com a sua vida também. Você tem que estar com o coração aberto, disposto, disponível ao Senhor, dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu busco por isso na minha vida, então faça da minha vida conforme a sua vontade. Então é o primeiro nível de coragem que nós temos que entrar, primeiro nível de coragem que a gente tem que entender é a coragem
de deixar a nossa vida por inteiro, confiar no Senhor por inteiro, lançar todas as nossas expectativas no altar do Senhor por inteiro, e não pela metade. O que Deus faz na nossa vida é algo completo. Deus não constrói coisas pela metade. Então, se Ele fez algo na sua vida, está fazendo algo na sua vida, com certeza isso será completado no nome do Senhor Jesus, e será completo no nome do Senhor Jesus. Porém, gente, olhando e lendo a Bíblia, nós conseguimos sim, de cada milagre que Jesus fez, tirar alguns ensinamentos. Quando eu olho, né, para essa cura desse cego neste povoado, eu consigo tirar algumas coisas que são importantes. Não que elas serão exatamente repetidas para que isso aconteça. Porém, existem alguns princípios que nós tiramos, né, do registro bíblico, que nos ajuda a compreender ou termos uma base para que as coisas que nós queremos se concretizem em Deus. Amém? Então, se por um lado não existe... Desculpa, pessoal, eu vou tossir um pouquinho aqui, tá? E toda vez que eu tossir, não vou pedir desculpa não, senão eu vou ficar só pedindo desculpa, tá bom? Então, vocês levem em consideração. Embora não exista, né, o ABC, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, para o milagre, existe sim princípios da palavra de Deus, que são base para a nossa vida, o qual, se nós compreendermos, nós caminharemos mais rápido por esse caminho até o milagre. Amém? Primeiro ponto que eu entendo e que eu tiro desse texto, é que esse cego, né, ele foi levado até Jesus. Ele foi levado até Jesus. Quando nós, né, ouvimos isso, logo nós nos lembramos, né, do paralítico. Lembra do paralítico? Quem levou o paralítico até Jesus? Os seus amigos. Lembra do paralítico na cama, na maca? Né, os amigos pegam o paralítico, levam e não dá para entrar na casa, então eles abrem um buraco no telhado e desce, né, e o desce ali, né, até Jesus. Então ele foi levado. Meu irmão, eu quero dizer algo para você e que você compreenda isso de todo o seu coração. Quer ver milagres acontecendo na sua vida? Você vai ter que estar próximo de Jesus. Nenhum amém? Você vai ter que estar próximo de Jesus. Aí eu até digo para você, não importa se você vai com as suas próprias perninhas, se você vai por um convite, ou se você vai arrastado pela orelha. Não importa. Né? Porque com os nossos filhos, nós fazemos isso, viu? Não tem esse negócio, não quero ir na igreja, não. Enquanto estiver debaixo desse teto, comendo do nosso feijão, vai para a igreja, nem que seja no puxão da orelha. Então, não importa o motivo, né, ou a forma que você chegou a Jesus. O fato é o seguinte, se você quer que o milagre de Deus aconteça na sua vida, você vai ter que estar próximo a Jesus. Por isso, gente, nós insistimos tanto. Venha no culto. Quantos aqui já receberam, né, uma chamada de algum pastor aí por faltar no culto? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não. É mais gente. É mais gente. Eu vou dar uma oportunidade para você não passar aí por mentiroso. Quem aqui nessa igreja já foi chamado a atenção por faltar no culto, levanta a mão. Acho que a gente precisa chamar mais atenção, né? Porque, ou aqueles que não levantaram a mão nunca faltam no culto, né? Aqui a gente chama atenção, sim. Né? Faltou no culto, está faltando no culto, nós fazemos uma visita, nós mandamos uma mensagem, nós fazemos uma ligação. Mas por quê, gente? Porque eu sei que você precisa, assim como eu, de um milagre na sua vida. E esse milagre vai acontecer a partir do momento em que você entender que você tem que estar perto de Jesus. Se você não estiver próximo de Jesus, o milagre pode acontecer? Pode sim acontecer. Pode sim. Eu já vi pessoas sendo tocadas e recebendo de Jesus, sabe, milagres verdadeiros e muito distante da igreja. Eu já vi isso acontecer. Eu não posso dizer que isso é impossível de acontecer. Porém,
Deus age quando nós estamos próximos, quando nós estamos perto. Deus age quando nós estamos no culto. Deus age quando nós nos esforçamos para poder participar de uma programação onde a palavra de Deus, ela está sendo pregada, está sendo ministrada. Então, o primeiro ponto importante que nós podemos tirar aí deste texto, qual é? Nós precisamos estarmos perto de Jesus. Quanto mais próximos de Jesus, mais próximo você vai estar do seu. Você tem o desejo de que Deus faça grandes coisas na sua vida. Você busca em Deus um grande milagre. Você busca em Deus algo que você sabe que realmente só Deus pode fazer por você. Lembra do cego na saída daquela cidade chamada Jericó? Que quando percebeu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, e Jesus chegou diante dele, Jesus chegou perto dele, próximo dele. E o que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? E ele disse, Jesus, eu quero enxergar. E um milagre aconteceu na vida dele. Essa é a proximidade que nós temos que ter de Jesus. O esforço para podermos vivermos na integridade ou totalidade aquilo que Deus tem para a nossa vida. Depois desse fato, nós vemos o quê? O cego ele foi levado diante de Jesus. Mas não somente levaram o cego. A Bíblia nos diz que eles suplicaram para que Jesus o tocasse. Em algumas traduções, diz assim, que eles pediram a Jesus que Jesus o curasse. Gente, não tem coisas que são muito, muito diretas no entendimento? Você pega um cego e leva o cego até Jesus. E você faz isso por quê? É algo muito óbvio, não é? É algo muito fácil da gente compreender. Mas é interessante, gente, que mesmo levando o cego diante de Jesus e Jesus diante do cego, eles clamaram, eles suplicaram a Jesus, dizendo, Jesus, olha, esse aqui está cego, e ele precisa enxergar, o Senhor pode curá-lo. Olha que coisa interessante. Sabe, um dos nossos erros em relação à nossa oração, no momento que nós estamos orando, um dos maiores erros é de pensarmos da seguinte forma, Deus sabe de todas as coisas. Quantos já pensaram assim? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que eu estou vivendo. Deus sabe aquilo que se passa na minha mente e aquilo que se passa no meu coração. Deus sabe. E quando nós temos esse pensamento, nós deixamos do quê? De orar. Ou de orar como nós devemos orar. Porque a gente pensa assim, Senhor, o Senhor sabe, né? E às vezes a gente até resume a oração. Senhor, toca nessa área da minha vida. O Senhor sabe. Não é assim? Senhor, trata com meu marido naquela área. O Senhor sabe. Senhor, a minha vida está assim. De que o Senhor sabe. E nós vamos resumindo as nossas orações dentro desse entendimento. Jesus sabe, Deus sabe sim. Porém, gente, é necessário que as coisas sejam ditas, que nós tenhamos sempre o esforço de abrirmos o nosso coração e a nossa boca e colocar diante de Jesus aquilo que está se passando com a nossa vida. É óbvio que ele queria ser curado, que Jesus iria curar, sim, mas precisou ser dito. Quando ou quantas vezes você tem colocado esse algo que você busca, que você entende que precisa de uma intervenção divina, da forma que deve ser colocado diante de Deus? Não é resumindo, não. É sendo sincero, rasgando o coração a Deus, mostrando realmente qual é a verdade que está contida dentro da sua vida, qual é a sua realidade. Qual foi a última vez que você verdadeiramente fez isso
e fez de todo o coração. Então, não fique encurtando a sua oração, não. Fala para Jesus aquilo que você quer. Ah, Jesus sabe que o que eu mais queria é que o meu marido se convertesse. Então fale, ore constantemente, coloque diariamente essa situação. Ah, o Senhor Jesus sabe que o que eu mais queria na minha vida é que o meu filho voltasse para a igreja. Coloque diante de Deus, ore. Se você está na presença, você já está na presença de Jesus, fale com Ele. Expresse aquilo que está dentro do seu coração. Ai, Senhor, o que eu mais queria realmente é ter sabedoria para administrar a minha vida financeira. Coloque diante de Deus. Fale, porque as coisas às vezes que são tão evidentes também precisam ser colocadas diante de Deus e colocadas constantemente. Amém? Veja bem, eu estou colocando alguns princípios. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer e vai fazer da forma que Ele pretende. Amém? Então aqui não é o caminho que Deus usa, é a base que nós temos que ter para que o milagre aconteça na nossa vida. Aí acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus pega o cego e o leva para fora do povoado. Leva. Nós não sabemos o motivo pelo qual. Tá? Tem muita gente que estuda e fala por aqui, por esse motivo, por aquele outro motivo. Na verdade é o seguinte, ninguém sabe. Jesus pode ter tirado o cego do meio do povo, para não juntar aquela multidão de curiosos. Lembra que nessa cidade foi a mesma cidade onde foi multiplicado os pães e os peixes. Mesma cidade. Talvez Jesus não quisesse reunir muitas pessoas ali. Talvez ele tenha se afastado um pouco fora do povoado, levado os discípulos para dar um ensinamento, ou talvez ele levou o cego para fora da cidade, apenas para ter uma conversa um pouco mais pessoal com o cego. Eu não sei, nós não sabemos. Mas o que eu entendo, gente, é que se nós não entregarmos a nossa mão para Jesus, você já fez isso? Não estou dizendo de conversão, não. De entregar a nossa mão a Jesus, fechar os olhos e falar assim, Jesus, me leva para onde o Senhor quiser. Eu não estou dizendo de conversão, não. Eu estou falando de decisão cristã, de você fechar os olhos e ter tanta confiança, feche os olhos e dê a mão para Jesus, fala, Jesus, me conduza para onde o Senhor quiser. Me leve, ó Pai, para onde o Senhor bem entender ou pretender. Conduza a minha vida para o lugar, o local, a situação que o Senhor quiser. É diferente. Você tem muita coragem, né? O Lu fez uma brincadeira, o Lu com o Lindomar, foi nos casais, né? Foi no chá. Não foi no chá? Me ajuda aí, gente. Já estou sem voz, vocês não ajudam ainda. Foi ou não foi? Isso. Agora eu vou falar brincadeira, vai. Vocês têm que saber primeiro, depois eu falo. Uai. É o sonho do José lá, não é? Não foi isso? Agora você vai ter que me falar. Não é interpretar, não. Vai ter que falar qual é o sonho. É assim que funciona aqui. Foi uma dinâmica, que o Lu fez ali com o Lindomar, Samira e a Sol, que a gente tinha que ficar com os olhos fechados, não era isso? Não é? Agora sim? Quando foi? Onde foi? Ah, muito bem. Então vocês são demais. E diga-se de passagem que eu ganhei. Olha que eu cheguei 2 vezes primeiro lá e tiraram o meu prêmio. Mas tudo bem. Mas como que era a dinâmica? Fecha os olhos, não é? Tinha um monte de obstáculo, não podia tocar em nada. E a mulher ficava falando, esquerda, direita, passa para frente, passa para trás, vai para o lado. Não era assim a dinâmica? Quem participou sabe. Lógico, eu confiei totalmente na Adria, por isso eu ganhei. E até hoje eu não vi esse prêmio chegar nas minhas mãos, mas tudo bem. Mas exige uma confiança, né? Por quê?
Porque colocaram as cadeiras, né? Colocaram as cadeiras no meio do caminho, né? Umas armadilhas. Então você tem que ter confiança. Né? E só vai chegar lá quem confia mesmo. Você tem que ouvir, fechar os olhos e se entregar naquele negócio lá. Senão não dá certo, senão você não chega. Né? E é interessante isso, porque as coisas de Deus funcionam dessa forma, gente. Ou você crê, ou você não crê. Não existe mais ou menos. Não existe assim, olha, no momento eu creio, no outro momento eu não creio. Quando faz sol eu acredito, quando faz chuva eu não acredito. Não adianta. Não é desse jeito que funcionam as coisas. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que confiar em Jesus é estender as suas mãos para o Senhor e falar assim, me conduza. Eu fecho os meus olhos, me conduza para onde o Senhor quer. Não é dar a mão, fechar o olho, e Jesus quer te levar para um lado, senão é por aqui. Não é isso. É se entregar totalmente. Amém? Quem já ajudou um cego a atravessar a rua, levante a mão. Como que você faz? Quem sabe? Oi? Como que é? Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar na mão do cego e sair arrastando ele, né? Não é assim? Né? Você para, ou ele segura no seu braço, ou ele segura no seu ombro, e você vai, ele confia, ele vai junto contigo. Não é assim? É exatamente dessa forma que a gente tem que fazer com Jesus. Está perto de Jesus, segurar nas suas mãos. E se Jesus está indo, nos conduzindo para cá, é para cá que nós iremos. Amém? Você está compreendendo essa palavra? E talvez o fato mais interessante do texto é que Jesus, né, ele gospe, para ficar mais fácil de entender. Cuspe, né, saliva, e nos olhos. Tudo bem, é uma coisa estranha, né, mas não é algo que Jesus fez uma vez só, não. Mas é algo meio estranho. E Jesus, ele faz isso e impõe as mãos. Não é isso? O texto diz isso, gente? Ele impõe as mãos. E quando Jesus impõe as mãos, o cego sai enxergando tudo. Não, ele não sai enxergando no primeiro momento. Ele enxerga, mas ele não enxerga como deveria enxergar. Aí o texto nos diz que ele passa a enxergar pessoas andando como árvores. E depois Jesus impõe novamente as mãos no cego. E aí ele passa a enxergar claramente. Gente, quando eu vejo isso, e talvez você pense assim, mas Jesus não tinha poder para curar o cego de primeira? Como foi os outros? Como foram as outras curas? Jesus não tinha o poder de curar? Tinha. Mas certos registros estão na palavra de Deus para que a gente entenda que existe processos. A pior coisa do ser humano é querer pular etapas na sua vida. Eu penso numa escada, né? Os degraus, ou degraus, que é, Bruno? Degraus, obrigado, degraus. Os degraus. Gente, aquilo ali é planejado para você e um de cada vez. Não é assim? Você pode até tentar 2, 3, 4, mas não é a forma correta. É um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Assim você se esforça na medida correta, vai na velocidade correta, se cansa na medida correta. Quem quer pular as etapas, eu vou dizer por experiência própria, quem quer pular as etapas nunca chega no objetivo, ou nunca chega no objetivo da forma que deveria chegar. Talvez o milagre que você tanto busca, ele ainda não ocorreu na sua vida, porque você está querendo pular etapas.
E Jesus aqui, dois momentos. Jesus ora e ele volta a enxergar, mas ainda não do jeito que deveria ser. E Jesus, ele ora de novo, e agora sim o cego passa a enxergar. Às vezes, o que Deus está fazendo na nossa vida, o milagre que Deus está fazendo na nossa vida, vai respeitar alguns processos. Ai, pastor, eu não vejo Deus agindo, né, na minha casa. Porque o meu marido não quer vir na igreja, mas já está indo na célula. Já está indo na célula. Mas não está vindo ainda. Ainda. Mas já está indo na célula. Ai, pastor, sabe, olha, minha vida financeira, ela está, sabe, tá complicadíssima. Eu recebi aumento, mas o aumento que eu recebi não dá para nada. Já é um passo, já é um começo, já é um processo. Então nós precisamos entender e identificar isso na nossa vida. Algo grande que Deus está construindo na sua vida, talvez esse algo grande, no percurso exista uma somatória de muitas coisas pequenas. Muitas coisas pequenas. Por isso nós temos que termos, né, os nossos olhos, né, sensíveis àquilo que Deus tem feito, está fazendo. Porque é um grande milagre. Às vezes nada mais é do que a somatória de pequenos milagres que vão acontecendo na nossa vida constantemente. Você consegue enxergar isso? Você precisa aprender a enxergar isso. Então, se você já deu um pequeno passo, não despreze esse pequeno passo. Ai, pastor, coloquei a conta de luz de casa em dia. Talvez seja pouco diante de tudo aquilo que você precisa resolver, mas já é um passo. Lembra da nuvem, do tamanho da mão de um? É o sinal que vai chover. Ai, pastor, minha mulher é tão difícil ainda. Melhorou, sabe, mas olha, agradeço. Um grande milagre acontece em etapas. E o que nós vemos aqui é exatamente isso. Jesus orando por 2 vezes. Impondo as mãos por 2 vezes. Nós tomamos a decisão de vir num culto e nós queremos que a nossa vida inteira de erro seja resolvida num culto. E não é assim. Às vezes nós erramos no nosso casamento e queremos que a nossa vida inteira seja resolvida em um encontro de casais. Não é assim que funciona. Às vezes nós, né, falhamos financeiramente na nossa administração e nós queremos, né, que a fidelidade de um mês, né, resolva o problema da nossa vida desmedida inteira. E não é desse jeito. Nós temos um processo, um caminhar. O Giovanni, ele disse aqui que o nosso objetivo é o céu. São os céus, é o céu. Esse é o nosso objetivo. Até lá é uma caminhada. Meu irmão, você consegue olhar para esse milagre e olhar para a sua vida e ver que coisas já estão acontecendo? Sabia? Sabia que algo já está acontecendo para que esse milagre seja uma realidade na sua vida? Você sabia disso? Sabe o que é isso? É esse culto, é essa ministração. Já é algo que Deus está fazendo na sua vida, para que você compreenda e entenda que esse milagre ele vai ser alcançado. E que você não se esqueça que um grande milagre, às vezes, nada mais é do que a somatória de pequenos milagres que acontecem na nossa vida todos os dias. E Deus, ele sempre completa a boa, sempre completa. Porque ele orou, Jesus orou novamente. E a Bíblia diz que ele passou agora a enxergar claramente. Ele começou a enxergar de uma forma perfeita. Sabe por quê? Porque Deus sempre completa a boa obra que começou na sua vida. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Você acredita? Você acredita que aquilo por quem você tanto ora,
aquela situação que você tanto ora, que você sabe que precisa de uma intervenção divina. Talvez você já esteja vendo Deus fazendo coisas em relação a isso, mas você crê de todo o coração que esse milagre, ele vai se cumprir por completo na sua vida. Você tem essa convicção dentro do seu coração, porque isso é fé. É isso que vai nos mover. Agora, eu lendo a Bíblia, e você também lendo a Bíblia, você não vai encontrar Deus deixando as coisas pela metade. Você não vai encontrar Deus deixando as coisas incompletas. Deus só não vai fazer na sua vida se você falar assim: eu não quero, eu não quero, eu não quero que isso aconteça na minha vida. Um dia eu até tive esse desejo, porém hoje eu não quero. Aí as coisas não vão acontecer, porque Deus, ele respeita a nossa livre decisão. Porém, se você tem um sonho dentro do seu coração, mesmo que esse sonho seja alcançado, sim, um pouquinho a cada dia, tenha certeza e convicção que um dia você vai olhar para a sua vida como um todo e você vai falar assim: olha, Deus fez um milagre nessa área da minha vida. Olha, Deus transformou essa área da minha vida. Né? O pastor Giovanni dá testemunho aqui da vida financeira dele, né? Totalmente endividado, devendo bem mais do que ganhava, né, pastor Giovanni? Né? E graças a Deus houve uma reversão de situação. Eu tenho certeza que não foi da noite para o dia. Tenho certeza. Não foi um dia que ele foi varrer a calçada e encontrou um bolo de dinheiro. Foi. Não foi. Foi o quê? Um passo de cada vez. Vai, pastor Giovanni? Vamos lá sentar, vamos negociar com o banco, vamos negociar para quem deve, vamos economizar nisso aqui, vamos fazer aquilo ali, aquilo outro, e de repente, depois de muitos milagres, um por vez, chega no final, você vê Deus fazendo e completando uma grande obra na nossa vida. É dessa forma que Deus age. É dessa forma que Deus vai agir na sua vida? Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que se você desejar, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Tenha como princípio. E Jesus diz assim para o cego: olha, não volta lá para a cidade, não. Não volta para o povoado, pode ir para a sua casa. Também não dá para afirmar o motivo pelo qual o Senhor Jesus falou isso. Mas pode ser, eu entendo que Jesus está dizendo assim: olha, não precisa mais ficar aqui pedindo esmola nessa cidade, não. Pode voltar para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque esse cego provavelmente não era um cego de nascença. Provavelmente não era. Jesus está dizendo assim: não precisa ir para o povoado mais não. Pode ir lá voltar para a sua casa, cuidar das suas coisas, porque agora você está curado. Não precisa voltar lá e ficar pedindo dinheiro, esmola, essas coisas não. Agora você tem condição de tocar a sua vida. Gente, não se esqueça que o momento em que esse milagre que você tanto busca, ele for uma realidade na sua vida, que você não esqueça disso. Não se esqueça do quê? Que você não pode voltar atrás nas coisas. Você não pode voltar atrás. Se Deus fez algo na sua vida, agarre-se nesse milagre com todas as suas forças. Não volta atrás, não. Se Deus já fez um milagre no seu casamento, não volta atrás, não. Continue firme. Não vai voltar para as velhas práticas, não. Se você se converteu, sabe, não fica olhando de novo para o lugar que você saiu, não. Aquela vida já foi. Agora você vive algo novo, um milagre de Deus sobre a sua vida. Gente, assim, eu fico feliz de ver a igreja, sabe, com tantas pessoas novas, né, muita gente nova aqui na igreja. Eu fico feliz, isso é fruto do trabalho das células, do evangelismo, né, do compartilhar de Jesus que você tem dentro do seu coração, que você tem compartilhado com. Eu fico muito feliz. Mas eu fico muito triste, sabe, de ver pessoas, gente, depois de muito tempo na igreja, que viveram milagres na sua vida, sabe, deixando Deus, deixando Jesus. E a pessoa diz assim: não, eu só não estou indo na igreja. Eu não entendo isso. Eu só não estou indo na igreja. Eu não vejo a Bíblia nos ensinar isso. Você vê? Se você vê a Bíblia ensinando isso, você me ensina.
Eu não vejo isso. Ah, não, pastor, eu estou bem, só não estou indo na igreja. Você está distante de Deus faz tempo. Gente que recebeu um milagre do Senhor, um verdadeiro milagre de Deus na sua vida. Sabe, voltou para a cidade, voltou para o mundo, voltou para as práticas. Ah, pastor, eu volto o ano que vem, ano que vem é um novo ano. Daí uma hora eu volto, sabe, gente? Nós temos que agarrar o milagre que Deus faz na nossa vida e não deixá-lo escapar, amém? Amém? Nós temos que agarrar o milagre e não deixar escapar. Eu não tenho dúvida de que Deus já fez grandes coisas na sua vida, e eu também não tenho dúvida de que Deus fará grandes coisas ainda. Amém? Eu creio. Isso que você está, se você observar isso, fique perto de Jesus, peça a Jesus, coloque isso constantemente em oração, deixa Jesus te conduzir para o lugar que Ele quer, né? Entenda que esse milagre ele vai acontecer talvez em etapas da sua vida, respeite esse processo. Se você observar essas coisas, eu não tenho dúvida de que o milagre vai acontecer na sua vida. E quando ele acontecer, que você se agarre a esse milagre, de todo o seu coração, que você viva este milagre, e que você não volte para trás, que você não olhe para trás, que você não volte às antigas práticas. Ah, se Deus fez uma vez, Deus vai fazer outra vez, afinal Deus é bom. Tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Eu prefiro reter as bênçãos de Deus na minha vida e não deixá-las de forma alguma escapar. Sabe por quê? Porque isso é gratidão por aquilo que Deus faz na nossa vida. Você é uma pessoa grata? Você é grata pela sua casa? Você é grato por aquilo que você tem? Sim ou não? Você é grato pela sua família? Você é grato por essa igreja tão bonita? Ah, eu sou grato. É um povo assim tão bonito aqui na nossa igreja. Um povo tão fiel, um povo tão cheio da presença de Deus. Eu sou muito grato. Muito grato, agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo em tudo isso um grande milagre do Senhor. Amém? Você quer realmente que algo novo de Deus aconteça na sua vida? Você quer de todo o seu coração que esse milagre que você tanto busca seja uma realidade na qual você vai dar testemunho? Você tem esse desejo? Então, em cada milagre que está relatado na Bíblia, que a gente possa ler e tirar uma base de ensino, para que a gente, nessa prática, a gente alcance o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pode se colocar de pé. E eu vou pedir que você, com os seus olhos fechados, que você tem que fazer primeiramente, é colocar diante de... Você já está aqui. Ou você veio de livre, espontânea vontade, ou pressionou, não importa, você está aqui, já te trouxeram, você já está aqui. Agora você precisa colocar diante de Deus aquilo que você quer. Ah, pastor, são tantas coisas. Então, a principal, aquilo que mais lhe incomoda hoje na sua vida, aquilo que você, olhando para você mesmo, você diz assim, olha, isso é algo que eu preciso de uma intervenção divina. Então, fecha os seus olhos, você vai apresentar diante de Deus. Deixa o Espírito Santo agora, neste momento, lhe conduzir. Deixa o Espírito Santo, neste momento, lhe mostrar realmente, de uma forma clara. Talvez as suas ideias, os seus sentimentos estejam bagunçados. Talvez você perdeu o foco, não tem objetivo. Agora o Espírito Santo vai clarear a sua mente. Porque você precisa pegar esse milagre e enxergar de uma forma muito clara e colocar como foco e objetivo na sua vida. E você vai falar assim, Jesus, é isso. Talvez alguns estejam orando aqui por um parente, talvez pela esposa, marido, filhos. Talvez você esteja orando aqui pela sua própria vida financeira. Talvez você esteja orando pelo seu ministério aqui dentro da igreja.
Talvez você esteja orando por uma questão de saúde, que te envolve ou envolve a pessoa que você ama. Mas identifique esse toque do Senhor de uma forma muito clara. E você vai falar para Deus, nesse momento, agora, é agora, você vai falar: Senhor, eu busco isso na minha vida. Senhor, eu estou buscando de todo o meu coração exatamente isso. Eu gostaria muito, Senhor, de ver o milagre do Senhor nessa área da minha vida. Eu gostaria muito de ver o milagre do Senhor aqui, é aqui, Senhor. E pode falar, não fica com essa não, Deus sabe, ai Senhor, Deus sabe. Não, ore. Fala assim, é isso, Senhor. Porque depois que você fizer essa oração, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai segurar na sua mão. Ele vai tocar na sua mão e Ele vai falar assim, olha, vem aqui. Para onde eu for, que você venha comigo. Que você venha comigo. E vai começar um processo na sua vida. Talvez o Senhor Jesus toque na sua vida 1, 2, 3, dezenas de vezes. Ou talvez Ele toque uma única vez, não importa. O que importa é que o milagre do Senhor, Ele vai ocorrer na sua vida no nome de Jesus.